Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Jesus Quest, o podcast em busca de Jesus. Hoje nós estaremos com um convidado chamado Marcelo Fogaça. Seja bem-vindo, Marcelo. Entra aí. Opa! Tudo bem, meu certo, querido? Felipe? Tudo Certo. bem, graças a Deus. Que bom. Obrigado pelo convite, cara. Estou muito feliz em estar participando da estreia. Tenho certeza que foi Deus que colocou nós em contato no momento certo. E estou muito feliz em poder participar aqui da estreia. Obrigado pelo convite. Que isso, eu que agradeço. Vamos lá. Para a gente começar, eu gostaria, cara, que você contasse um pouquinho das suas origens. Onde você nasceu, um pouco da sua infância. Vamos lá. Show. Cara, eu nasci em Santa Catarina, numa cidade chamada Uruçanga. É uma cidade pequenininha lá em Santa Catarina. E aí eu vim para Pato Branco, onde eu moro hoje, Paraná, quando eu tinha uns 3, 4 anos. Mas eu nasci em Santa Catarina, mas eu me considero pato-branquense, porque eu fui criado praticamente aqui, eu vim muito novo. E eu vivi minha infância toda, até hoje, né? Eu vivo aqui. Então eu tenho bastante da cultura pato-branquense. Certo. Como seria essa cultura? Cara, o povo daqui é o povo que gosta da cidade. O povo pato-branquense gosta da cidade, sabe? Não sei como são as outras cidades, se todo mundo gosta da própria cidade, mas eu gosto muito da cidade de Pato Branco. É o interior, nós temos aqui cerca de 90 mil habitantes. E, cara, para mim aqui a galera é boa, a cultura é legal, uma cidade que está sempre em crescimento, sabe? É uma cidade do interior que está em expansão, está em crescimento. Tem muita coisa acontecendo, tem muita oportunidade. Eu sou encantado por Pato Branco, cara. Tem gente que deseja ir morar para cidade. Eu não desejo, eu gosto de morar aqui. E deixa eu te perguntar, e aquela atriz, lembra daquele programa que passava na Globo há muitos anos atrás? Pato Branco daí. Acho que era Toma lá da cá. Isso, exatamente. Aquela atriz, ela personifica um pouco os habitantes daí ou nada a ver? É só uma... Cara, ali é tipo, ali é um extremo, né? Ali é o extremo. É o A gente extremo. fala daí, sim. A gente fala daí, tipo, para colocar o daí em alguma coisa é muito fácil. No começo, no final, no meio de uma frase. É normal. Legal, legal. E deixa eu te perguntar, conta um pouquinho mais da sua infância, como é que foi, qual é a sua formação, né? Gostaria muito de saber isso, cara. Então, vim para Pato Branco, cresci aqui. Certo. Tive uma infância boa, cara, gosto da minha história, sou feliz com ela, fiz a paz com o meu passado, sou feliz. Durante a minha adolescência, infância ali, eu tive uma situação que foi uma situação muito forte para mim. Eu tinha em torno de 16 anos. Cara, fazia 2 semanas que eu tinha feito 17, tinha 16 anos, quando eu perdi meu pai. Então aí foi ali um momento assim, mais marcante da minha... Assim, depois, o que aconteceu dali para trás eu lembro como coisas boas, mas eu vi minha transformação acontecer naquela época, porque aí eu tive que entender o que é. Eu nunca tinha perdido ninguém próximo, assim, tão próximo na vida. Foi a primeira pessoa. E ali também começou, de certa forma, a história com Deus. Foi ali que começou a história com Deus. Foi um momento muito forte para mim. A gente já entra mais nesse assunto, mas depois, cara, meu pai tinha um sonho que era ter um filho formado. Eu me formei, sou formado em publicidade e propaganda, em comunicação. Hoje, exerço, de certa forma, a minha profissão, trabalho com marketing digital. Mas você formou em sou qual publicitário, faculdade? Tá ali, né? Qual faculdade você foi formado? Na faculdade aqui de Pato Branco, se chama Unidep. Unidep, bem legal. Unidep. Viu? Minhas condolências, viu, pelo falecimento do seu pai. Cara, eu falo que foi uma sorte. É mesmo? Eu signifiquei. Foi. Eu agradeço. Não porque meu pai era mal, que meu pai... Cara, meu pai... Foi aí que eu comecei a questionar a existência de Deus, né? Foi aí que eu meio que... Sim, não vou dizer que eu me revoltei, mas de certa forma, sim, foi uma revolta. Eu não abandonei, sei lá. Mas eu me distanciei muito, sabe, na época. Porque me explica como que uma pessoa
que ajudou a construir igrejas, que ajudou a cidade, que tirava dos filhos para dar para quem está precisando, leite, essas coisas. Cara, meu pai a vida toda ele ajudava os outros, né? E ele sofreu de certa forma para falecer, ele sofreu calado. Muito parte do tempo ele sofreu calado. Mas, pô, explica para um cara de 16 anos, para um jovem de 16 anos, na época da revolta ali, que teu pai, que sempre fez o bem para os outros, faleceu de uma forma que foi dolorida. Explica para ele o que é Deus. Não, cara, aquele momento ali era difícil, entendeu? Para mim, algumas coisas começaram a ser questionadas. Cara, realmente, por que então que uma pessoa. Aquela dúvida, né? Se tem tanta pessoa ruim que não presta no mundo, por que elas não morrem e tem que morrer as pessoas boas? E aí não vem Entendi. para mim aquele papo de Deus estava precisando de anjos no céu, que não cola. Não cola. Não, Deus essa não história é não assim. cola. Essa história não Não. cola. Aí, cara, foi um tempo, mas eu ressignifiquei. Então, por isso que eu falo que foi uma sorte para mim. Foi uma coisa que me trouxe os pontos bons. Primeiro, eu não tenho controle sobre isso, certo? Eu não tenho controle, eu não tinha controle sobre a saúde do meu pai, eu não tinha controle sobre o que ele passou. Ele teve um câncer, eu não tinha controle sobre isso, certo? Não tinha controle. E eu não tenho como voltar no passado. Óbvio. Então eu tenho que aprender a viver com o que aconteceu. E aí eu Só, ressignifiquei, cara. só uma pergunta. Ele era convertido? Ele era de alguma denominação? Qual é a história Cara, dele? Conta um pouquinho para mim. a minha família eu tenho um irmão que é pastor, Certo? mas minha mãe e toda a criação foi na igreja católica. Então meu pai era Certo. católico também. Ok. E ele sempre fez o bem, cara, era um cara muito divertido, muito engraçado. Então era difícil ele chegar no lugar e não fazer brincadeira, por diferente da dificuldade que tivesse, até quando ele estava mal, ele não gostava de levar tristeza, ele gostava de levar alegria. Então ele aguentava a dor de um câncer, aguentava muita coisa acontecendo com ele, calado, e fazendo piada ainda para os outros se divertirem enquanto iam visitar ele e tal. Mas Você eu vejo que carrega foi uma esse lado sorte. bom? Você carrega esse Carrego, lado bom dele carrego. contigo até hoje? Sim, cara, eu tenho isso para mim, sabe? Que Eu tenho isso para bacana. mim. Eu tenho mais irmãos, tenho mais 3 irmãos. Eu sou o mais novo. Só que quando ele faleceu, eu tive que assumir, de certa forma, a postura da casa, porque a família não se abalou e tal, e eu, por ser o mais novo, mesmo assim, eu tive que entender que alguém ia ter que assumir a postura ali, senão tudo ia desmoronar, né? O que ele gostaria que acontecesse? Não gostaria de ver o negócio desmoronar. E aí eu, com 16 para 17 anos ali, com 17 anos, fazia uma semana já, eu tinha pouco depois do meu aniversário, eu tive que assumir esse BO, essa bronca aí. Então todo mundo chorava, eu não chorava. Eu dava conselho para todo mundo e não sentia dor, sabe? Era um negócio assim que acontecia. E sempre questionando, né? Se Deus existe, por que essas coisas acontecem? Por que esse cara. Tá, morrer todo mundo vai morrer, mas por que tem que morrer desse jeito? Por que tem que sofrer? Por que não precisa sofrer um cara? Se o cara é um cara bom. Mas aí vem o entendimento com o tempo, né? Porque ou você vive se lamentando pelo passado, que você não tem controle, ou você aprende a ressignificar ele e dar um bom motivo para ele no presente e no futuro, que foi o que eu fiz. Eu entendi e hoje eu falo, foi uma sorte. Claro que eu preferia ter meu pai do meu lado, é lógico. Meu pai nunca me Uhum. fez mal, na verdade eu era um filho muito bem cuidado por ele, assim, sempre me senti bem amado pelo meu pai. Só que eu tive que entender que eu não posso ficar falando, não posso carregar mal, sabe? Eu não posso levar coisas ruins para minha vida. Então eu não posso falar assim, infelizmente meu pai morreu, porque o infelizmente é algo ruim, ou trazer algo ruim relacionado a ele. Porque para Deixa eu te mim ele é uma perguntar, pessoa boa. Sim. é, que é muito importante eu entender isso de você. Naquela época, você já tinha esse discernimento com essa idade tão jovem? Ou você veio a Não, pô, ter esse. aquela época eu me revoltei contra Deus. Você se revoltou? Eu Entendi. aguentava bronca dentro de casa, né, para manter os negócios tudo no todo mundo com a mentalidade boa, mas cara, eu tipo, me questionei muito, sabe? Assim, porque eu lembro que um dia depois depois do enterro, na verdade,
Eu fui pro lado da minha casa e fiquei sentado, tipo, um bom tempo, sabe? Fiquei sentado, pensando, por que que isso aconteceu, cara? E foi difícil para mim entender, mas eu entendi. E hoje eu falo que é uma sorte. Interessante. Porque se, como eu tava falando, o passado você não muda. E você não vai querer carregar algo ruim com você. E ainda mais algo ruim atrelado a uma pessoa boa. Não tem porquê. Você tem que aprender a levar só as coisas boas para frente. Eu tive a época que eu senti saudades, tipo, será que eu fui um bom filho? Será que eu falei eu te amo? Eu queria dar mais um abraço. Não posso ir agora abraçar uma caixa de concreto, porque só tem uma caixa de concreto lá. Meu pai não tá aqui, não vou sentir o amor dele de novo. Várias coisas vinham na cabeça, cara. E foi. Hoje eu falo tranquilo sobre isso, mas foi um tempo, né? Foi uma ferida aberta que eu demorei um tempo, pelo menos um ano, para sarar ela, né? Mas hoje eu E reconheço que foi um bom. Foi claro, como eu falei, não é o que eu queria, mas já que aconteceu, tem que ressignificar. Então foi bom para mim e é uma sorte, porque da com isso eu mesma, tive que aprender outras coisas. da mesma forma que você pensa assim, poxa, eu poderia ter abraçado, eu poderia ter amado mais, eu poderia ter curtido mais com ele. Você acredita que se ele estivesse vivo, ele pensaria da mesma forma? Como assim? Não entendi. Por exemplo, se ele estivesse vivo ainda hoje, você pensa que ele pensaria da mesma forma sobre esse passado? Esse, ou Não. seja, Ou seja, ele era um pai atencioso, ele era um pai amoroso, ele era um pai que te abraçava, que sempre falava eu te amo, sempre presente? Essa é a pergunta. Sim, ele era. Ah, ele era. Ele era um, como eu falei, ele era um bom pai. E não teria por que o pai querer um filho que, imagina, o pai faleceu, ou o pai querer um filho, ver um filho mal. Não existe, é difícil. Existe, mas acho que é pouco, né? Um pai querer o mal com o filho. E eu acredito muito que se você não deixar a pessoa que faleceu em paz, ela também não descansa, saca? Eu prefiro pensar assim, acho que ficar, como eu falei, eu não gosto depois de muito tempo eu aprendi a ressignificar. E eu não gosto de ter lá coisas ruins, não gosto de levar coisas ruins na minha vida. Mesmo que tenha coisas Entendi. ruins, que eu tenha passado por dificuldades, que eu tenha feito coisas erradas, cara, Jesus morreu na cruz para perdoar todos os pecados, para dar salvação para todo mundo. Então, se ele perdoou meus pecados, ele perdoou o pecado do meu pai, perdoa o pecado de quem quiser, quem acredita nele, né? Quem acredita na salvação. Então, eu acredito muito nisso. Eu tenho essa tranquilidade para me sentir bem, porque eu não tinha controle sobre a vida dele e aconteceu. Deixa eu te perguntar, quantas vezes você já deu esse testemunho? Essa é a primeira vez que eu tô contando minha história. Essa é a primeira vez? É. Oh, que glória. Ó, poucas pessoas sabem da minha história. Tem que juntar muita pecinha para montar a minha história. Mas hoje até falei lá no meu Instagram, cara, eu tô indo para esse podcast com o coração aberto para falar o que for preciso, não vou esconder nada, assim. O que for Que perguntado, eu tô show. disponível. Nossa, isso é tremendo, cara. Isso é maravilhoso. Bom, vamos dar seguimento aí, cara. Gostaria agora de saber, que eu acho que é muito importante você contar isso pra gente, porque partindo dessa história de vida sua, eu acho que é maravilhosa esses desafios que você enfrentou, né, nessa juventude, você contar para nós qual foi o momento que você pretendeu se converter. E que assim, conta a história da sua conversão para nós, por favor. Tá, vou contar. E também vou contar por que eu acho que isso realmente é uma sorte, tá? Tá, Não contei ainda, mas eu vou deixar para contar o porquê que eu acho que é uma sorte no final. ótimo. Você me lembra de novo de responder isso no final. Por que eu acho que isso foi uma sorte? Tá, Aí eu deixo claro. Mas vamos falar então sobre a parte que eu me converti. Vamos lá. sim, Cara, meu pai, o pai, o homem, tem é uma figura muito essencial para a criação de uma família, para a estruturação de uma família. E eu, com 16, perdi meu pai. E, cara, eu fiquei sem pai. E aí você tem a mãe, você respeita a mãe, mas a mãe não tem o mesmo controle que o pai, assim como o pai não tem o mesmo controle que a mãe sobre o filho. E aí você verdade. começa, ainda mais um filho homem, né? Cara, eu sempre fui.
de boa na minha casa, sempre busquei ajudar, mas, pô, comecei a ir pro caminho errado, entendeu? Comecei a Quantos questionar anos muita você coisa. tinha? Eu tinha recém feito 17 anos. Certo, continue. Meu pai começou a passar por essa situação quando eu tinha meus 14, e Certo, aí ele faleceu quando eu tinha 16. entendi. 16 para Então foram 17. 2 anos ali de luta. Foi. Foi 2 anos bem puxado, cara. Foi 2 anos bem puxado, porque minha família ela não tinha condições financeiras para bancar tratamento, essas coisas. Então, o SUS, o município ajudou muito. Inclusive, a gente fez ações de macarronada para levantar, para pagar um pouco das dívidas em farmácia. Nossos familiares ajudaram muito, davam dinheiro para gente. Sou muito grato a isso. Eles ajudaram bastante nós para passar dessa dificuldade, porque é caro um tratamento. Ainda mais, eles usavam aquelas bolsas de colostomia, sabe? Aquilo é caro. Sim, sim. E aí, o SUS dá uma quantidade e depois tem que comprar. E você não tem controle como aquilo vai encher. E aí estourava às vezes, dava uns BO. Mas, cara, passou esse sofrimento aí, foi um descanso para ele. Eu fiquei sem meu pai, comecei a ir para um lado mais distante de Deus. Deus estava aqui. Comecei a ir para cá. E aí, cara, quando você vai dando oportunidade para o mal te encantar, o mal vai te encantando. Eu tenho minha noiva, me sinto muito amado por ela. A gente namorava na época. Cara, a gente terminou porque eu, de certa forma, coloquei um pouco de. Aí você começa a achar culpado, né, mano? Você começa a achar culpado pra tudo que é lado. Você passou por uma dificuldade, você tá com um problema, se você não tem cabeça, você não vai entender que a culpa é sempre sua. Você começa a jogar a culpa pros outros. Então eu questionava, fiquei muito tempo longe do meu pai, culpa é tua, que eu tinha que ficar na tua casa. Comecei, aí terminei o relacionamento e começou, cara. Começou. E aí eu fui pro lado das festas, comecei a me envolver com umas coisas erradas, fui pro lado das drogas. E, cara, eu fui lá pra dentro, entendeu? Eu fui lá pra dentro. Eu tinha na minha cabeça que eu tinha que experimentar todas as drogas que Que tipo de existiam. festa E eu você fui. frequentava? Qualquer uma que tivesse. Qualquer um. Tava nem Ah, não aí. tinha filtro, não. Ai, eu era aquele cara que na segunda-feira tava pensando o que ia fazer na sexta. Trabalhava só pro Nossa, final de semana, sabe? Ficava louco, entendi. vamos sair, e criava grupo no WhatsApp, e chamava os amigos, e vamos sair. Cara, essa é uma vida muito vazia, mano. Se você, a sensação de lixo que você tem no outro dia é tão gigantesca que você quer mais, para não aguentar, para sustentar aquele negócio que abre no teu aquele buraco, aquele lixo que tem dentro de você. Você quer mais, porque se você Sim, for parar para limpar é um processo, né? sim, sim, é um processo. É um processo doloroso. Doloroso, que tem que ser forte, mas vale a pena. Vale Porque, muito. cara, como eu falei, fui pro lado errado, comecei a querer ir em festa, então tudo que eu ganhava de dinheiro eu ia para esse lado, queria gastar isso, só que eu não era uma pessoa que levava isso como 100% da minha vida, eu sempre tive consciência das coisas que minha mãe e que meu pai me ensinaram. Minha mãe é viva, eu amo muito minha mãe também, sou muito grato pela educação e por tudo que ela fez por nós. Reconheço que eu tô no lugar que eu tô hoje graças ao apoio dela. Sem ela, eu não teria chegado onde eu cheguei. Ela sempre acreditou nas minhas loucuras, sempre me incentivou. E, cara, Interessante você eu falar nas lembro. minhas loucuras. As loucuras, tipo. Quando você tá no nível social, quando você tá no nível social, que você quer chegar num outro lugar, você faz muita coisa que para as pessoas não fazem sentido. Por exemplo, não Sim, estou sim. julgando, mas é uma coisa que aconteceu. Para minha mãe, um filho fazer faculdade não tinha sentido. O negócio era financiar um carro e ter um carro, não fazer uma faculdade, entendeu? E o sonho do meu pai era ter um primeiro filho formado. E aí eu me formei em homenagem a ele. Terminei minha faculdade em homenagem a ele. Foi uma boa formação, escolhi um lugar, escolhi o nicho que eu estou seguindo até hoje, vou seguir para essa minha vida, que é marketing, que é comunicação. Gosto Sim, disso, claro. gosto de vendas, de publicidade. E então, voltando ali, eu Voltando. fui para esse lado, só que eu tinha consciência que eu tinha que viver, que isso não era a vida, né? Mas eu tinha curiosidade de experimentar. E aí me envolvendo. Mas eu sabia que não era a vida. E aí eu Você tem, mantinha. você tem algum receio de falar pra gente quais são as substâncias que você já experimentou? Nunca falei isso publicamente, mas eu falo, não tem problema.
Conta. Olha lá, eu já usei loló, já usei maconha, já usei bala, já usei pó, já usei aqueles bolo, já usei umas outras que eu não lembro o nome. Bolo de maconha, você diz? E são os meios mais fáceis, né? O mais de boa. É. Mas assim, foi dali até lá no loló, que é o Sim. próximo ao crack, né? Tá quase, Uhum. falta um passo. Não cheguei a entrar no crack e na heroína, mas acho que o restante ali eu andei. Você Era muito, experimentou era muito. e E não você tem chegava. experimentar, esse negócio de experimentar é mentira, né? Porque você vai experimentar, aí você bate na cabeça, não aconteceu nada. Aí você vai de novo e quando você vê, foi, irmão. Sim, Foi quando sim, tem que você sim, quer. sim. Não corre Não, é que atrás, mas eu quando digo tem, você de, quer. eu digo de experimentar, assim, porque no meu caso, na minha adolescência, o meu intuito era entender o efeito de cada uma. Por isso que eu falo Caramba. experimentar, entendeu? Eu, Exato. eu Era isso aí que eu queria, tinha também. eu tinha vontade, entendeu? De aventura na cabeça, de entender o efeito que cada uma delas fazia no meu Saber se era o cérebro. que falavam, né? Se era o que Não, falavam realmente, né? não, não era isso não. Eu queria entender profundamente qual que era o efeito que cada uma fazia em mim, entendeu? Eu queria, Caramba. entendeu? Para poder explicar para os outros. Entendeu? Ó, é verdade. Eu explicava tintim por tintim. Ó, se você usar isso assim, assim, assado, vai acontecer isso, você vai sentir esse efeito e assim, assim, assado. Por isso que hoje eu sei o efeito praticamente menos da heroína. Eu sei o efeito, inclusive, das fases, entendeu? De uso de uma Vou pessoa estudar a adicta. coisa errada, né? Vou estudar o que não devia. Mas então, como eu falei, cara, Hoje eu vejo como uma sorte. é uma Depois eu te sorte, explico. porque Depois eu te explico no final. fechou, tá combinado. Mas eu vejo que faz partes, cara. Claro que se você tivesse a mentalidade que você tem hoje, você não faria, mas na época você não tinha. Claro. E aí, Não. agora você vai viver escondendo o teu passado? Eu não escondo nada, cara. Eu não escondo nada. Eu tenho orgulho de quem eu sou hoje. Tenho orgulho de quem eu sou hoje. Eu me sinto bem sendo quem eu sou. Quero muito mais da minha vida. Eu tenho muito a alcançar ainda. Mas eu tenho orgulho de quem eu sou hoje. E eu sou quem eu sou hoje por causa da minha história. E meu passado faz parte da minha história. Uma pergunta que eu esqueci de falar. Quantos anos você tá? Quantos anos você tem? 22. Cara, você é novo. Você tem uma vida pela Sou. frente. Agora Então, chuta aí tem a quantos anos eu sorte. tenho. Chuta quantos anos eu tenho. 28. Eu tenho 38. 38, pô, errei por 10, dei 10 anos a menos que você. Que legal. Eu Mas faço parte da então, turma do formal, cara. caramba, é legal. A galera que vai chegar nos 60 com o rosto de 40. Exatamente. Vai lá, Mas continue, vai então, lá. cara, é isso aí que tem um pouco que eu falo que é sorte, entendeu? Pô, eu tenho 22 anos. E eu tô feliz com a minha idade, eu tô feliz com as coisas que estão acontecendo na idade que eu tô, sabe? Eu reconheço a importância da idade. Hoje, na minha atividade atual, eu trabalho muito com pessoas mais velhas. Sim. A faixa etária mais nova da galera que eu trabalho é 45. E a mais comum é 60. Então eu trabalho com a galera muito mais madura que eu. E a vida toda foi assim. A vida toda eu me envolvi com pessoas mais velhas do que eu. Eu sempre fui o mais novo, desde dentro de casa até fora de casa. Isso me permitiu aumentar meu nível de maturidade muito rápido. E pelo fato do meu pai ter falecido muito cedo e eu ter que assumir uma postura muito importante dentro de casa, e eu Você não ter levou um meu pai nível muito depois, rápido. eu tive que subir rápido de maturidade. Ou eu me Sim. vitimizava para a vida, ou eu aprendi a lidar com ela. E aí eu fui aprendendo rápido. Durante um tempo você se vitimizou, né? Você foi para o mundo, De certa foi por um forma, caminho que não vitimizar deveria, não né? foi, mas eu me questionei. Me Você se questionei. Assim, questionou. não me vitimizei, mas eu me questionei muito. Me questionei muito. Certo. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu entendia que eu não podia ser fraco por causa da minha casa, eu me questionava sobre o que aconteceu em relação a Deus.
E aí Ah, tá. depois eu queria curtir a vida, né? Curtir a vida. Uhum. Desestressar, usar uma válvula de escape. Tinha um Sim, era buraco uma dentro de válvula mim, de né? Tinha escape. um buraco para me tampar, que eu não sabia como tampar, eu botava qualquer coisa para tampar. Entendi. Mas, cara, olha, Interessante. falar de forma transparente, assim. Uhum. É complicado a gente chegar para a gente que já passou por isso, chegar para alguém e falar, sai disso aí, isso aí não compensa. Ou não experimenta. Mas a gente faz esse papel, porque a gente sabe o que acontece, certo? A gente sabe o que acontece, como é ruim e como faz para sair, como é o processo. E isso é uma das minhas, isso é um dos meus propósitos de vida, mostrar para essa galera de 15 a 25 anos como que é ter uma festa, como que é festar com Deus, festar com Jesus, como que é viver feliz. É, porque existe isso, cara, existe isso, existe isso, Como é existe o verdadeiro desfrute da vida? exato. O negócio de você ter uma relação com Deus, de você aceitar Jesus, não é você pegar uma Bíblia e colocar embaixo do braço e ter que andar 24 horas por dia o tempo todo assim com a Bíblia. Não é assim, cara. O negócio é você ler Ah, ela, você não precisa levantar ela para um lado para o outro. Só que se você puder levantar ela, levanta. Pô, quantas pessoas. É aquele negócio, né? Eu vou trazer um tema polêmico aqui, me permita, ah, sem mas problemas. considerem o exemplo e não o tema que está sendo colocado. Considerem o exemplo. Se a gente fosse pegar o racismo e o homossexualismo, se não tivesse a galera se manifestando em grupo, não aconteceria o movimento. A mesma coisa com a religião. Se não existia a galera se movimentando e erguendo a Bíblia e falando de Jesus, não existe o movimento. Então é necessário que você fale sobre Jesus. É necessário que você expõe isso, assim como qualquer outra causa. Só que a causa de Deus é a maior de todas. Porque se você acredita em Deus, você acredita que Ele criou tudo. E se Ele criou É tudo, Ele é o óbvio. nosso Criador. Então é Ele em primeiro. Nós viemos em segundo. Então, essa é a forma que eu enxergo hoje. Sempre que eu tinha vergonha uma época de falar, depois que eu aceitei, mesmo depois que eu aceitei, eu tinha vergonha. Tinha vergonha de falar sobre Jesus, tinha vergonha de assumir Deus, tinha vergonha até de escutar hino. Escutava quietinho no foninho. Sério. Sim, porque você vai levantar um hino ali, você tem medo de julgamento e tal. E com o tempo eu aprendi a quebrar tudo, né? Quebrar Mas bloqueio de essa julgamento. época você tinha quantos anos? Essa época Essa que você época passou essa eu vergonha. aceitei de verdade, que eu tinha Não, que você vergonha. passou. Cara, Que você tinha vergonha. ali nos 20 já, nos 20, Dos 21. 20. Mas eu tô com 22. Dá pra dizer que foi com uns 20 para 21, ali nessa época. Só que pra Certo. mim, um ano passa, tipo, vezes 5. Muito por causa da maturidade. Não é se achar, não é se gabar. Pessoal, vocês têm que ter outra coisa também. Cada um tem sua história de vida. Cada um tem sua Claro, lógico. personalidade. Cada um tem o seu jeito. Você tem que saber reconhecer o seu. E não é problema nenhum você bater no peito e falar que você é alguma coisa, que você passou por alguma coisa. Se você não se reconhecer, ninguém vai te reconhecer. E não é maldade. Jesus e Deus quer que a gente seja feliz da forma que a gente é e que a gente se reconheça, que a gente saiba, né? Assim, além de conhecer Ele dentro de nós, é importante que a gente saiba quem a gente é. Se eu fosse perguntar hoje para você, Felipe, quem é você? Você sabe dizer quem você é? Eu sei exatamente quem eu sou. Eu sou filho de Deus, pronto para a guerra que virá. Olha aí. É isso. Imagem e semelhança do Senhor. Certeza, sem sombra de dúvidas. É isso. E quando a gente passa por uma situação dessa, igual a gente passou no passado, depois que a gente sai, a gente aprende a reconhecer cada detalhezinho nosso, né? A gente Eu sabe digo olhar que cada detalhezinho. eu sou o cristão, né? A cópia de Cristo, né? Então eu tento ao máximo copiar o trabalho dele, né? É óbvio que eu enfrento muitas dificuldades, venho enfrentando muitas dificuldades, porque as perseguições começaram a acontecer. Quando a gente começa a lidar com uma luta contra o mal, é assim, quando um cara que se converte começa a lutar de verdade, sabe? A apresentar a palavra de Jesus de forma verdadeira, de forma explícita, igual nós estamos fazendo agora,
você pode ter certeza que nós teremos que estar prontos para combater o bom combate, igual diz Paulo. Por isso que eu digo, eu sou filho de Deus e pronto para a guerra que virá, porque vai vir uma guerra. E uma guerra pesada. Igual aconteceu com Jesus, né? O cara teve que enfrentar bastante problema. Não sei se você assistiu aquele filme A Ressurreição, acho que é a Ressurreição, que conta a história do soldado Clavos, do tribuno Clavos, depois que Jesus ressuscitou. Pô, fica Não uma conheço. indicação. É Tá, um legal. filme que fala Indica aí pra sobre a galera. ressurreição. É A Ressurreição o nome. Ele conta a história do tribuno, que era Clavos, que participou, junto com Pilatos, da crucificação de Jesus. Jesus foi crucificado através do Pilatos, que ordenou lá, que aceitou, né? Tem toda a história antes, mas depois quem aceitou e mandou foi o Pilatos. E tinha um soldado, o tribuno, que era tipo... Pilatos era o governador, tribuno era tipo responsável pelo exército, pelas tropas. E esse cara participou da crucificação de Jesus. E aí conta a história da aceitação desse cara. Tá na Bíblia, inclusive, que teve um soldado que se converteu, Sim, que aceitou. Né? sim. É Clavos, que tem um filme aí falando sobre que isso. Legal. Pô, preciso ver esse Fantástico filme. fantástico. Traz um pouco a história dos discípulos. Uhum. Cara, muito bom, muito bom. Fala Top. algumas aparições de Jesus depois da morte, né? Porque os caras queriam questionar, pô, como que o maluco morreu? Eu matei o cara, eu vi o cara morrer, eu pedi para enfiar a lança no coração dele ali. Como que esse cara tá vivo? Que loucura é essa? Daí tinha os amigos lá de. Não sei se era amigo ou irmão do José de Arimateia, galera do dinheiro, que depois que enterraram Jesus, foi pro Pilatos e falou: ó, seguinte. Vocês têm que tem que cremar o corpo, porque ele falava que ia ressuscitar no terceiro dia. Então, esse negócio aí, os discípulos vão ir lá, vão arrastar a pedra, vão tirar o cara, e aí você sabe o que vai acontecer. E não vou continuar, mas fica a indicação, um bom filme. Não sei se é 100% Legal. fidedigno da Bíblia, mas tem semelhança. Eu vou assistir, depois a gente coloca nos comentários aí se é fidedigno. Fique tranquilo. Vamos dar continuidade aí. Eu tô assistindo a série The Chosen, cara. Eu acho fantástico. Nossa, é demais. Você tem visto ou não? Conhece? Não conheço. Não? Fica aí mais uma indicação para todos vocês que estão nos assistindo. É o seguinte, essa série está sendo produzida, ela já está, se eu não me engano, na terceira temporada, estão fazendo a vaquinha internacional para a produção da quarta temporada, tá? Eles não aceitaram que Hollywood participasse da produção dessa série de forma alguma, justamente para que todos os momentos e todas as encenações fossem fidedignas à palavra, entendeu? É óbvio que eles usaram da liberdade, como é que se diz, da liberdade artística, né? Que não é a liberdade artística que fala, desculpa. Bom, eles usaram um pouco da liberdade para fazer as encenações, por exemplo, a encenação do casamento do primeiro milagre de Jesus, então mostra o casamento, coisa que não está escrito na Bíblia, entendeu? Mas mostra a festa do casamento. Tô sem seu áudio. O primeiro milagre de Jesus foi qual? Água e vinho? Legal. Tem um código aí. Né? Todos os milagres de Jesus têm um código. Ele nunca fez um milagre sem ter alguma coisa antes, né? Então o vinho, primeiro ele precisou da água, a multiplicação dos pães, ele precisou primeiro do que tinha de pão e peixe, e aí fica uma sacada. Primeiro você dá o passo, depois Deus dá o chão. Então, se você não colocar alguma coisa, não espere algo de troca. Porque a história é assim, né? Sempre foi dado algo para que acontecesse uma transformação. Agora vem uma pergunta, será que realmente foi esse o primeiro milagre? Porque eu estava pensando aqui, na hora que ele chama Pedro, ele está pregando na beira na beira da praia, e ele pede para Pedro jogar a rede, e Pedro já está de saco cheio,
entendeu? De ter passado a noite inteira pescando. Tava Pedro e André, entendeu? E tinha mais um barco com mais 2 discípulos, que se eu não me engano era Tiago e Felipe. Se eu não me engano, tá? Desculpa aí, qualquer coisa depois vocês colocam no comentário se eu estiver errado. E Jesus, creio eu que esse realmente foi o primeiro. E Jesus manda Pedro jogar a rede. E Pedro fala, pelo amor, né? Eu passei a noite inteira pescando, você nem me conhece, agora você vem me mandar, né, jogar a rede. E aí ele, né, traz para dentro do barco, precisa de ajuda de mais quatro homens para trazer, era tanto peixe que quase o barco afundou, entendeu? E aí tem um detalhe muito importante, mais um código nessa passagem. Ele fala assim para Pedro, porque todo mundo fica em cima dos peixes, né? Poxa, vai dar para resolver o problema, pagar as contas, né, de muita gente aqui, né, com esse tanto de peixe. Mateus estava olhando, estava vendo isso. Mateus era aquele cara que anotava tudo, né? E Mateus viu essa cena e registrou no livro dele, e ninguém deu mais atenção aos peixes, porque Jesus chega nele e fala, agora vocês vêm comigo que eu vou te ensinar a ser pescadores de homens. E larga os peixes para lá. Entendeu? Os peixes ficou para a história. Enfim, mas interessante, muito interessante a série The Chosen. Ela não está na Netflix, ela não está em nenhuma plataforma de streaming. Você só vai encontrar ela no app chamado The Chosen, que você baixa na Play Store, entendeu? E é gratuito ou é pago? Gratuito. É gratuito. Chosen, a escolha? Chosen os escolhidos, no caso, né? Conta a história de Jesus escolhendo os 12 apóstolos. Legal. Bem bacana. Top. É muito bom, cara. Muito boa indicação. E tem 2 indicações pra galera aí. Ó. Então, a Ressurreição e The Chosen. Ressurreição é o filme que conta a ressurreição, né? A história dos... Cara, muito bom. E The Chosen também conta aí a história de Jesus. Top. Se juntar os dois, você pega... Cara, nem vou ter a audácia de perguntar para você qual que é o livro que você mais gosta da Bíblia, porque eu não li todos. Mas qual que é o teu livro preferido? O meu livro preferido, aí tem um detalhe. É o seguinte. Eu tenho as fases, né? Então agora eu digo para você que agora, neste momento, o meu livro preferido é Apocalipse, o qual eu tenho estudado ele de forma profunda, tá? Com o pastor Luiz Saião. O pastor Luiz Saião, ele é formado em Teologia e História na Unicamp, tá? Ele é um cara que faz pregação in loco, no caso em Israel, tá? Ele é da Igreja Batista das Nações Unidas em São Paulo, e ele foi diretor da tradução da Bíblia para o português, do aramaico, do hebraico e grego. Então, você imagina, né? Estudar Apocalipse com um cara desse é punk, né? É bom. Então, você estava falando, né, sobre o Apocalipse não ser permitido em quantos países? São 71 países que eu fui bloqueado a partir dos 3 primeiros versículos. Então, o que rola? Deixa eu só ver quantos países existem no mundo. Quantos falou que não foram permitidos? 71. 71 países não são permitidos, certo? Exatamente. Nós temos, então, disponíveis aí 122. Nós temos ao todo 193. Ao todo, nós temos 193 países, segundo a pesquisa que eu fiz aqui. Menos os 71, dá 122. Então, nós temos 122 países aí para impactar. Alcançar. Exatamente. Alcançar. Tem aquela, né? Ou você olha para o lado ruim ou você olha para o lado bom. Alcançar 122 países é um trabalhão. Então, vamos focar nesses 122 e deixar... Com certeza. Trabalho nos outros. E entre várias situações ali, né? Existem algumas da lista que você passou, regimes ditatoriais, são 2 regimes muito específicos. Uma parte deles são comunistas, a outra parte muçulmanos,
e um país que está no meio ali dessa lista que ninguém entende, que é a Grécia. Né? E engraçado que é o seguinte, todos os outros livros são permitidos. Pode. Então, eu levei um bloqueio esses dias nos meus stories. Eu levei um bloqueio nos meus stories esses dias porque tocou uma música de fundo que falava sobre Deus. E ia ver a notificação. Seu conteúdo foi bloqueado, não é possível em X países, que é a mesma coisa que você levou, né? Mas Exatamente. Vamos focar no que a gente pode, até onde a gente pode. Temos 122 para alcançar. Vamos colocar o Brasilzão primeiro, depois vamos pro... Com certeza. Vamos diminuir a lista. Mas, cara, na verdade, foi em uma plataforma, entendeu? Existem milhares de plataformas para a gente alcançar esses 71 países e milhares de formas. Inclusive, existem missões, né? Nesses 71 países já existem missões, tá? E na maioria deles são missões clandestinas, né? Por exemplo, China, Caramba, né? Imagina só, você tá vendo tipo o papel de Jesus, que era perseguido pelo sistema, né, na época dele, ou dos fiéis, né? Caramba. E existe isso. Exatamente. Ainda, existe isso ainda, e a situação, ela cada vez mais tá seguindo para o ponto final, né? Não tem como. Bom, voltando um pouquinho aí para o nosso assunto, eu gostaria muito que você contasse agora a sua história de conversão, cara. Pô, vou contar. Então, voltando ali um pouco atrás, quando eu falei na época que eu me distanciei, né? Eu tinha consciência na minha cabeça, apesar de eu estar indo pro mal, eu era uma pessoa boa. Então, sou ainda, né? Me considero uma pessoa boa. Claro. Na época que eu fui pro lado distante, me distanciei de Deus, de tudo, cara, ali eu tinha na minha cabeça que aquilo não era a vida, mas eu tinha curiosidade, como você falou, de conhecer, certo? Para saber que realmente é aquilo. Aí você conhece, fica legalzão e tal, mas, cara, a cabeça, quando isso não era full time, não era de segunda a segunda, né? Era geralmente no final de semana ou durante faculdades, noite, alguma coisa assim. E, cara, eu trabalhava normal, eu sempre trabalhei bem, comecei a trabalhar com 13 anos, separando ovo e pintinho numa granja, meu primeiro emprego, e eu sempre fui crescendo, né? Então, meus 13 anos, comecei lá embaixo, como trabalhava na produção mesmo, tinha 13 anos e trabalhava com os homens tudo mais velho lá, tomava banho gelado para poder entrar botava roupa numerada para estar na cadeia com 13 anos e trabalhava, sábado de madrugada tinha que pegar ônibus. Isso me fez ter o primeiro passo no mercado de trabalho, que é onde você realmente começa a produzir algo para a comunidade, né? De certa forma. E aí, cara, eu sempre cresci na vida. E esse negócio aconteceu comigo ali perto dos 17 anos, como eu falei. Então, dos 13 aos 17, eu tive a presença do meu pai, eu tive a presença do que era ser uma pessoa boa, eu fui crescendo, sempre tive o mal ao meu redor. Eu estudei em escola pública, então, ali na minha primeiro ano, por exemplo, eu tinha gente da minha idade que levava tablete de maconha para a sala, mas eu não me envolvia. A mãe sempre falou, você não tem que ser inimigo desses caras e nem amigo. Se eles se derem bom dia, se falar com você, beleza. Você não precisa ir ao posto para arranjar briga e nem a favor. Então eu sempre cresci isso com a minha cabeça. E fui trabalhando e crescendo na vida, E aconteceu esse fato que eu falei para vocês, que me distanciou. Só que pelo meu histórico, eu sabia o que era o lado bom da vida, eu sabia o que era ser certo, eu sabia o que era crescer. Eu tinha experiência de sair da onde eu saí, lá, trabalhando numa granja, para chegar na época onde eu estava, entendeu? Eu trabalhava num lugar legal, eu era reconhecido. Eu sempre fui um bom aluno. Chegou uma época que na faculdade eu não precisava estudar mais, eu só ia para aula, fazer as provas, as coisas, porque tudo que acontecia na faculdade eu já tinha experimentado no mercado, eu já tinha trabalhado com aquilo, eu já tinha feito, então eu cresci, sempre crescendo, cara, sempre cresci. E aí eu me distanciei, e quando eu vi que eu estava muito longe, eu falei, putz, não é isso aqui que eu quero para minha vida, não. Não é isso que eu quero para minha vida, não. O meu lado profissional tá indo bem, tô me desenvolvendo, tô dando conta, não tá misturando as coisas, saca?
não tava misturando nada, dando tudo certo, mas não é isso aqui que eu quero. Aí começou a vir um negócio na cabeça, começar a pensar sobre como que eu realmente seria na minha vida, né? E, cara, aí veio a pandemia. Aí veio a pandemia e eu fui obrigado a me distanciar de todas as festas. Então a pandemia é outra coisa que para mim foi bom. Para mim a pandemia foi a melhor coisa que teve. Aí você vem e fala assim: "Ah, Marcelo, mas morreu centenas, milhões". Cara, eu sei que morreu, mas eu não tenho como controlar isso, entendeu? A gente tem que parar de se preocupar com as coisas que não estão no nosso controle. Ou Com você certeza. assume ou você assume aquela bandeira e vai lutar contra aquilo na rua, ou você para de ser um cara mimizento que vai ficar chorando e lida com a realidade. E ressignifica Óbvio. a realidade. Então, eu já tinha ressignificado a morte do meu pai. Quando aconteceu a pandemia, eu ressignifiquei também. Foi uma coisa boa para mim. Foi ótimo. A pandemia foi ótima. Distanciei tudo que tinha de ruim. Perto da pandemia, a morte do seu pai foi fichinha. Então, aí eu me Aliás, o distanciei de contrário, tudo. desculpa, o contrário. A morte do seu pai, entendeu? Foi algo que te abalou muito mais do que essa pandemia, né? Falei errado, desculpa. Exato, exato. E aí, cara, eu fiz o quê? Na pandemia, eu comecei a estudar o psicológico, do meu psicológico, né? A entender o que é um coach, o que é um cara, o que um coach faz. O coach não é um cara ruim, o coach é treinador, o cara que ajuda em alguma coisa. Aí Claro, você escolhe o coach no que você quer. óbvio. Existe coach que não te dá nada, que só te leva. Existe o coach que te dá o desenvolvimento. Você que tem que aprender a filtrar, amigão. Não é os outros, não é o coach. Uhum. É que o golpe tá aí, cai quem quer. Então você tem que aprender a filtrar as coisas antes de se mergulhar no negócio. E aí eu encontrei uns caras legal, tipo o Caio Carneiro, não sei se você conhece. Não, não E, conheço. cara, Caio Carneiro é um cara massa. Ele me ajudou a entender bastante sobre o que é ter um pensamento bom, o que é separar as coisas, o que é ter um desenvolvimento pessoal. E aí eu fui crescendo, fui desenvolvendo meu lado pessoal, fui mudando a mentalidade. E agora, em 2020, Isso deixa eu ver, durante a pandemia. durante a pandemia. Porque eu estava isolado, E né? Eu tinha que fazer alguma você coisa, sempre quis ser produtivo. estava fazendo aulas online com ele, no caso. Eu estava consumindo. Eu fiz um negócio, É, fiz um negócio muito doido. Eu trabalho com Facebook e Instagram, eu sou estrategista digital, faço vendas pela internet. Então eu certo. entendo de como funciona o algoritmo, eu sei como funcionam os anúncios. Se você está assistindo a gente aqui pelo YouTube, se você está assistindo a gente por algum lugar que seja, e você não está pagando para usar essa plataforma, você tem que entender que você é o produto. Se você está usando o Instagram e você não paga, você é o produto. Como você é o produto, você não paga nada? Porque roda, cada 5 stories roda um patrocinado, é alguém te vendendo alguma Lógico, coisa. É claro. você consumindo. O YouTube, mesma coisa, é você consumindo. E eu entendi esse jogo aí do algoritmo e eu fiz o quê? Eu desativei meu Instagram pessoal e criei um Instagram isolado. E nesse Instagram eu seguia 6 pessoas. Por quê? Porque aí eu transformei o meu Instagram numa pós-graduação. Ou seja, quando Sim, entendi. eu abri aqui, eu não via meme, eu não perdi meu tempo vendo os stories, né, dos meus parentes, porque é perder tempo. Você tem que entender que é teu tempo. O Você, Jesus Copy. você criou o seu jornal personalizado diário, que é o Exato. melhor Eu jornal que você poderia ler todo dia. Exato. Eu botei só o que eu queria e uma referência para cada área. Uma para desenvolvimento pessoal, uma para parte profissional, a outra para saúde. Então eu montei ali meu clubezinho de 6 pessoas e, cara, eu só consumia aquilo, eu não acessava nunca mais o outro. Por quê? Porque eu sabia que o Instagram ele queria tomar meu tempo. O negócio dele é que eu ficasse mais tempo ali. Então, quando Galera, eu acessava. galera que está assistindo, fica a dica, façam isso. Eu não recomendo que você não precisa necessariamente apagar o seu Instagram pessoal, tá? Mas, por favor, façam isso que o Marcelo está falando. Pode criar uma nova conta, coloca ali, se associe com pessoas que vão elevar o seu nível, gente. Por favor, façam isso. Sim, Isso aí é uma exato. dica valiosíssima.
Continue, por favor. É aquele negócio, né? Se é 5 pessoas que se relaciona, né? Então eu fui lá e coloquei 5 pessoas que eu considerava pessoas que estavam no nível que eu queria chegar. E aí eu não excluí minha conta, eu só desativei ela. O que é desativar? Você desloga ela do celular. Antes de deslogar, você faz um stories lá, pessoal. Vou me afastar do Instagram por um tempo determinado. Quem quiser falar comigo, fala no meu WhatsApp. Tá aqui meu WhatsApp. Deixa fixado o storyzinho lá e todo o resto você esqueça. Acabou. Volta dali 3 meses. 3 meses é o suficiente, cara. Pra você mudar a tua mentalidade de uma forma surreal. E nesse novo Instagram, não coloque meme, não coloque, mas eu quero me divertir. Cara, isso não é diversão, aquilo ali não é diversão, aquilo ali é uma coisa que você é usuário ali, também é uma droga. Você está ali para ver a vida das outras pessoas, para se sentir menor que os outros. Então, quando você vai fazer isso, faça de uma forma inteligente. Coloca contato, quando se conecta com pessoas que não vão te diminuir. São pessoas que vão te entregar um conteúdo. Que elas não vão se achar. Elas só querem produzir conteúdo o tempo todo. Então, se acessa o Instagram de um cara gigante, você vai ver, o cara só produz conteúdo. E eu não estou falando aqui do cara, o Carlinhos Maia. O Carlinhos Maia é um cara que tem um extremo influenciador. E o cara é muito bom. O cara consegue te engajar durante 6 stories e você não cansa. Só que o conteúdo dele não te entrega nada de valor. Ele mostra a vida dele. Agora, se pega um Flávio Augusto, pega um Caio Carneiro, o cara posta 6 stories de conteúdo. Então, de certa forma, chega a ser chato usar o Instagram, mas por vício você vai usar. E aí, como são coisas que você escolheu, na área que você quer se desenvolver, você vai fazer uma pós-graduação. Você começa a pular de um nível surreal. Eu deixei de seguir todos os meus amigos, deixei de seguir todos os meus familiares, e olha, nenhum deles deixou de ser meu amigo, nenhum deixou de ser meu familiar. Por quê? Porque se você ama essas pessoas, você vai encontrar ela pessoalmente algum dia, você vai falar com elas por WhatsApp, elas não vão se sentir ofendidas. E outra coisa, você não consome mais que 40 pessoas. Está seguindo 40 pessoas hoje, cara, é o máximo que você vai consumir. O Instagram não consegue te entregar mais que 40 pessoas. Esqueça. Eu sigo 1000. Você não tem certeza. Você não vai ver o conteúdo das 1000. Não consegue. Você não vai ver o conteúdo das 1000. Não tem como. É impossível. É impossível. Tem. Porque tem anúncio, é impossível. Se tem 24 horas no dia, é impossível. O Jesus Cop, o cara lá que esqueci o nome dele, ele fala um negócio muito louco, que é o diabo também se atualizou. Ele sabe que Jesus perdoa todos os teus pecados. Então agora ele quer tomar teu tempo, porque o teu tempo é escasso. Você vai morrer algum dia. Então ele prefere tomar teu tempo do que fazer você pecar, porque se você pecar, for lá com o coração puro, pediu perdão, tá perdoado. Agora, tenta recuperar 2 horas, não recupera mais. Perdeu, acabou. Tua vida. Só que você também tem que viver no passado, né, amigo? Uma dica valiosa de um livro do C.S. Lewis, chama Cartas ao Inferno, que fala das cartas de um demônio, que é mestre ao seu demônio discípulo, e ensinando todas as novas táticas que eles usam, que aparentemente não são pecados, e que te fazem desviar e fazem você perder seu tempo. Esse livro é fantástico. Cara, fantástico. Fantástico. Você tem que sempre se atualizar, né? Porque o mal também está se atualizando. Tem que ficar ligado. Uma das coisas que eu carrego comigo, que eu aprendi, é óbvio, que é assim, uma das coisas que a gente mais tem que entregar para Deus, que é assim, eu vou fazer uma pergunta para você, muito sincera, tá? O que você acha que Deus mais quer de você, além da sua vida? Tá sem o áudio seu. Eu acho que ele quer que eu ame o próximo. Entregue meu amor aos próximos. Certo, isso é um dos mandamentos. Então vamos continuar. Fale mais, então. O que mais? Cara, você acha? O principal fator que eu acredito que Deus quer de mim e de qualquer pessoa é que você gere bem na terra. Que você gere bem na terra. E gerar bem na terra é o quê? Ajudar a vida de outra pessoa, que é o que você está fazendo com o podcast. É isso que eu acredito que é. É só isso que eu acredito que Deus quer para nós. E todo o resto ele te dá. Aí, então, eu vou resumir isso numa palavra.
Jesus quer um tempo hábil com ele. Ele quer o seu tempo. O seu tempo é valiosíssimo, entendeu? Assim como é que você é pai? Não. Ainda não. Pretende ter filhos? Ainda não. Legal. Eu sou pai de uma menina de 10 anos. O que ela mais valoriza em mim não é presente, não é a leitura bíblica ou devocional que eu faço com ela, não é nada disso. É tudo isso, porque tudo isso engloba o quê? O tempo que eu dou para ela, entendeu? Então, eu vejo Deus dessa mesma forma. Quando a gente entrega o nosso tempo, sabe, que é tão precioso para Ele, nós agradamos Ele de uma maneira absurda. E o que acontece? Quando a gente entrega nosso tempo, está incluso essas obras, esse momento que nós estamos, nossos livros que nós escrevemos, tudo que nós fazemos, nós estamos disponibilizando nosso tempo para ele, entendeu? E eu acho, na minha opinião, eu acho ridículo um cristão falar que não tem tempo, sabe, para ouvir uma palavra, para ler um capítulo bíblico, para ler um capítulo da Bíblia, sabe? Ah, hoje eu tô sem tempo, hoje eu tô cansado, sabe? Eu acho, desculpa, mas eu acho ridículo. Pode continuar, por favor. É complicado. Cara, é complicado porque e realmente é ridículo, cara. Se você acredita num Deus vivo, você tem que entender que, cara, é ele, entendeu? Qualquer coisa que você quiser, é ele. Pô, a passagem que mais me marca na Bíblia é a segunda multiplicação dos pães. A segunda multiplicação dos pães, cara, ele multiplicou os pães pela segunda vez, de novo, eles entregaram o que tinham, ele multiplicou, fez mais. E quando ele volta para a embarcação, para seguir para o outro ponto, cara, os discípulos começam a discutir, né, debater, a fazer comentários na barca, com medo, que só tinha um pão dentro da barca. Cara, os caras andam com Jesus o tempo todo. Já viram Isso acontece direto. Já viram um monte de milagre. Acabaram de ver a segunda, não é nem a primeira, é a segunda multiplicação de pães. Aí os caras olham para a barca e vê que só tem um pão e começam a debater, a comentar com medo. Pô, o que é isso? O que aconteceu? Tem lógica, né, velho? Não tem lógica. E aí Jesus repreendeu eles, né? Daí Jesus traz. Vocês viram quando tinha X pães e tantos peixes, o que eu fiz? Aí eles respondem, tantos mil pessoas. Quanto cesto? Tanto cesto. E depois de novo. E quando teve tantos? Quanto cesto? Tanto cesto. Aí assim, vocês não veem? Ele pergunta, vocês não veem? Será que vocês não entenderam? E é isso que eu entendi. E aí que eu entendi o que é a fé, cara. Se os discípulos que andaram com Jesus o tempo todo, né? Depois que se tornaram discípulos, eles passavam por essa situação. Imagina nós, se a gente não renovar nossa fé todos os dias. Imagina nós, entendeu? Que Jesus está com nós, mas ele não está em carne e osso aqui do nosso lado, igual estava com o discípulo. E a gente não está vendo ele operar o milagre da forma que eles viam, mas ele opera muito milagre. Só que, cara, se os discípulos que são os discípulos tinham essas dúvidas, imagine nós, que estamos aqui há 2022 anos depois, E vou se a gente não renovar. Vou linkar com você. Imagina os discípulos que tinham tempo hábil, tinham tempo com ele o dia todo, andavam com ele o tempo todo, entendeu? E mesmo assim tinham dificuldades de entendê-lo, certo? Imagina nós, que temos tarefas todos os dias e temos, quem tem família tem criança para cuidar e tem que levar na escola e tal, e um cristão tem que determinar um tempo hábil com Deus, sabe? Um tempo de desfrute com Deus, sabe? Porque e não precisa você achar que ter um tempo com Deus, né? É você reservar uma semana toda, um mês todo. É você ir daqui a Aparecida do Norte de joelho. Nossa, não é isso, não cara. tem É nexo. legal, se você puder fazer isso, quiser fazer isso, faça, é legal. De frente à tua crença, você está se propondo a passar por algo em nome dele.
perfeito, ou reconhecer que ele fez algo da vida, ótimo. E tem uma outra coisa que a gente tem que sempre considerar, e eu fico feliz de poder deixar isso aqui no primeiro podcast, cara, quando os discípulos chegaram felizes para Jesus, falando que repreenderam outras pessoas que estavam falando o nome dele sem andar com ele, Lembro. Jesus não foi lá e falou parabéns para os discípulos. Jesus falou assim, quem está, né, não falou dessa forma, mas falou nesse sentido, quem está do nosso lado, vocês não têm que ir contra, vocês têm que deixar. Nós estamos aqui para ir pro lado do mal, para ir combater o mal. Igual quando ele senta com os caras lá os escribas, eram os escribas? Ele fala uma assim, galera que julgava ele. Ele fala assim, se eles estão a favor de nós, eles não estão contra nós. Entendeu? Não é para simples eles, né? É igual a parte assim. Quando ele senta com os caras, igual quando ele senta com os caras lá que cobravam imposto com a galera para uma janta, acho que é. E aí chega, cara, eu não lembro se é os escribas, mas eu acho que é escribas, é alguma coisa assim. Ou fariseus. Um dos dois. É alguma coisa assim, os caras estão em roda e falando assim, o Jesus está sentado com a galera que não presta. Ele responde, de que serve um médico se não for para os doentes? Né? Então, sim, a gente não tem que ir contra quem está, de certa forma, levantando uma bandeira em prol de Jesus. A gente não tem que brigar um com o outro. A gente tem que, na verdade, não é totalmente, não é lógico, né? A gente querer brigar por causa de Jesus. Mas o nosso negócio é levar a palavra para as outras pessoas que não estão conhecendo ainda. É isso que assim que rola. Exatamente. É uma coisa que eu queria falar contigo, relacionado ao tempo. Como você falou, o diabo sempre está se atualizando, né? E o que ele quer roubar de nós é o nosso tempo, entendeu? Ele quer cada vez mais e mais que nós não tenhamos tempo de ler, tempo de orar, sabe? Ele quer que a gente reclame, sabe? E o diabo usa artimanhas para fazer você colocar na sua cabeça, poxa, eu tô sem tempo. Tô sem tempo? Como assim, cara? Depois que você se organiza, quando você se organiza, sabe, para fazer um devocional diário, quando você se organiza, quando você começa a viver uma vida de intimidade com Jesus, cara, parece que o dia tem mais do que 24 horas, tá ligado? Ele se estende de uma forma absurda. Ele é o cara, se você dá 5 minutos para ele dá 5 horas, velho. Ele é o cara, entendeu? Ele é o cara que manda as coisas, confia nele, joga o jogo dele que você tá indo pro lado certo. Pô, eu tô vivendo tantas coisas na minha vida que eu reconheço que é Deus, cara. É Deus colocando pra mim as coisas, ele vai. Eu virei tipo um filho mimado. Eu falo que eu sou um filho mimado. Eu boto na mão do meu pai lá e falo, pai, vai nessa, é com você, que se pisar aqui na terra, eu tô aqui nativa, eu sou tua ferramentinha, pode usar. Mas eu quero umas coisas aí, manda pra mim. E ele manda, cara, ele manda. Exatamente, me use como ferramenta. Prosperidade, dinheiro, essas coisas não é mal. Dinheiro, ruim, rico não é feliz. Tem essa coisa, né? Da minha crença, da minha cultura ali, onde eu fui criado, tinha. Ou você é pobre feliz, ou você é rico que tem briga com a família, que só tem maldade. Quem tem dinheiro não é feliz. Ó, aquele cara é rico, mas eu duvido que é feliz. Não existe isso. Nada a ver. Existe isso, mas não é assim. O dinheiro só te faz mal quando ele é construído numa raiz podre, na raiz ruim. O que é o dinheiro numa raiz ruim? É quando você quer ser rico, quer construir dinheiro, quer construir coisas, materiais, em prol de mostrar para o outro que você tem, em prol de querer provar alguma coisa, em prol de querer fazer algum mal. Se o teu dinheiro está relacionado a uma raiz podre, algo ruim, ele vai ser ruim. E quando você conseguir, ele vai escapar. Por quê? Porque ele tá no mal. Então você vai ficar no ciclo. Vai ficar sempre no ciclo. Aqui, ó. Consegui provar tudo que eu queria provar, agora eu perco dinheiro, agora eu volto querendo provar, e aí o dinheiro fica ruim mal. Só que se você tem um coração bom e coloca o dinheiro, a construção, né, do teu império, a construção da tua parte financeira em algo bom,
puro, que você vê que tá ajudando alguém, você tá do lado de Jesus, irmão. Resumindo, Salomão andou do lado de Jesus. Onde está seu coração? Entendeu? Qual é o foco que seu coração está sendo guiado, né? Qual que é a mira para onde ele está? Onde seu coração está mirando, né? É no dinheiro ou é em Deus? Se ele estiver mirando em Deus, Deus vai te prover tantas coisas para alcançar outras vidas, e ele sabe do que você precisa, sendo dinheiro ou não, entendeu? Sendo dinheiro, sendo viagem, sendo contato, sendo networking, ele vai trazer pessoas para perto de você, entendeu? E vai te prover coisas que você nem imaginaria, entendeu? Deus tem poder de fazer muito mais do que pensamos, mais melhor, do que pedimos e mais do que sonhamos. Dá infinitamente mais. Infinitamente mais. Ele é Deus, ele sabe de umas coisas que ele não tem, nem desconfia. Então, assim, se você deixa para ele ali, eu tava escrevendo hoje, eu tava fazendo uma atividade aqui de escrever tudo o que eu quero para verbalizar isso, tipo uma carta. Sim, cara, sim. eu coloquei aqui o seguinte, eu poderia detalhar cada tópico acima, mas eu sei que nenhum seria melhor do que comparado às suas escolhas. Então eu reconheço que o que ele me dá é melhor do que eu peço. Então, apesar de eu querer, eu quero deixar na mão dele, ó. Tá, não, eu quero isso aqui, mas, velho, vai na tua, eu tô aqui, ó, vou continuar na minha aqui, trabalhandinho, fazendo as coisas por bem, e me dá o que você acha que é o melhor para mim. Não é o que eu quero, até próprio Jesus, isso é um negócio muito legal. Jesus, quando foi entregue, que Judas chegou lá, um pouco antes, né? Ele fez três orações que Pedro até dormiu, que era para cuidar dele, mas ele dormiu. E, cara, ele no final da última oração, ele falou: Deus, Senhor, o espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. Ou seja, Jesus estava orando para não ser crucificado, porque ele sabia quão ruim e doloroso era isso. Só que ele falou assim: o espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. E aí, o que ele quis dizer aí? Isso que eu falei, né? do não quero ser crucificado, porque eu sei quanto isso é ruim. Mas ele complementa: mas eu não quero que a minha vontade seja feita. Sobressaia a sua vontade. Eu quero que seja feita a sua vontade. Isso é o que eu quero, mas eu quero que primeiro aconteça o que o Senhor quer. E aí foi entregue e foi crucificado e aconteceu. Bacana. Cara, viver no braço dele, na força do braço dele, é muito mais agradável, é bem melhor. Porque o esforço que a gente faz é um esforço humano, é um esforço limitado. O esforço de Deus não é. Então você só tem que saber jogar o jogo, né? Jogar o jogo do bem, fazer as coisas do lado certo. Ler a Bíblia. Você não precisa acreditar no que a gente está falando. Você pode tirar suas próprias conclusões. Está escrito na Bíblia. Exatamente. Você vai lá e lê. Jesus é um fato, o cara teve aqui, é comprovado. Então vai lá e lê, entendeu? Vai lá, tira o tempinho e lê. Você pode tirar suas próprias conclusões. E eu vou aproveitar agora, Felipe, e colocar um pouco sobre a igreja, cara. Eu acho que a igreja é um negócio que ela precisa ser comentada aqui, cara. Ainda mais o primeiro. Pode falar. Como que você vê a igreja hoje? Como que eu vejo? Cara, olha, infelizmente hoje a igreja está infectada, entendeu? Por dogmas e crenças e jargões já há muitos anos, entendeu? Que distorcem a palavra de Deus. Por dois motivos, na minha opinião. O primeiro deles é a falta de vergonha na cara, entendeu? Que eu digo falta de vergonha na cara dos pastores mesmo, são pastores sem vergonhas. Que eu vou falar assim, pastores entre aspas. E padres, pastores e padres, todos os nichos têm. E depois vou colocar a minha posição.
E a segunda coisa que eu coloco também é a falta de estudo, a falta de discernimento, a falta de compreensão e a falta de contexto daquilo que está escrito, entendeu? Porque as pessoas, elas gostam de usar a Bíblia como um livro self-service, entendeu? E ela não funciona dessa forma, tá? Ela não é um livro onde você pega um ou dois versículos, coloca ele fora de contexto, sabe? E cria sua pregação, entendeu? Isso você falou de igreja, né? Mas estou falando no caso de denominações, de templos, né? Porque, na minha opinião, a igreja está aqui porque Deus não habita em construções humanas, correto? Então, eu vou colocar aqui como templos e denominações, tá? A igreja E em si é um prédio construído, né? Com concreto, e igreja é igreja. Igreja é um concreto construído. É uma casa. Existe casa, existe igreja. Né? É o lugar. O que acontece ali que é o que é bom. Né? De certa forma, é bom. já discordo. No meu caso, o que eu acredito é que igreja somos nós, porque Deus, a igreja de Cristo, entendeu? Ela não é um templo, ela não é uma construção, entendeu? A Sim. igreja de Cristo é o conjunto das pessoas que creem em Jesus. Esta é a Perfeito. verdadeira igreja. Essa é a verdadeira Perfeito. igreja. Perfeito. Exato. É a noiva de Jesus, tá? Enfim. E então são esses dois itens que eu tenho certeza absoluta que infectou e tá cada vez mais sendo Legal. explícito, tá, nas denominações e nos templos hoje, por pessoas que estão despreparadas, pessoas que estão usando de má fé, entendeu? Sem vergonhas, Exato. na verdade, sem vergonhas. Agora coloca a Tem. sua opinião aí. Então, minha opinião, ela vem em dois pontos. O primeiro ponto é aquilo que ele comentou antes, né? A gente não se levanta contra quem está a nosso favor. Então, eu sou pró-igreja. Quer levantar a igreja? Se vai para falar de Deus, cara, se você, mesmo que se você tem alguma coisa que são infectadas, que prejudicam, mas se você tá ali num palco querendo ajudar alguém de certa forma, eu não vou contra você, eu tô tudo bem. Ó, vai, segue, entendeu? Se você roubou milhões, mas ajudou um, tá, ajudou um, né? Eu não posso ser contra, porque eu já estaria indo pro lado errado. Meu lugar é ir lá para onde só tem mal. Então, eu vejo esse ponto, né? Eu não vou contra a igreja, porque eu acredito que ela tem uma grande importância. A primeira é essa que eu falei, é ter alguém falando de Deus. Pronto, é isso. Construir um lugar para falar de Deus, não importa como vai falar, de certa forma, mas tá falando de Deus, segue, tá ótimo. Quanto mais pessoas falam de Deus, para mim, melhor. Mas o outro ponto é a igreja. Lembra que eu falei para você sobre os movimentos? Que a galera tem que se reunir para fazer o movimento? Então, Sim, cara, eu reconheço que a as igreja comunhões. eu reconheço que a igreja é fundamental para isso, cara. Ela é um lugar onde várias pessoas, vários fiéis se reúnem para um lugar onde só vai ser discutido um assunto, onde só deve ser discutido um assunto. Nem sempre é assim, mas onde deveria ser falado só em Deus. Né? Você vai lá para levantar a tua plaquinha, cantar junto com teus irmãos em pró de um cara que veio aqui e fez a salvação. Então eu vejo a importância da igreja dessa forma, como um lugar para onde se reunir um ou mais, onde um ou mais Sim, estiverem em meu nome, estou feliz, estou lá. lá Então, esse que estarei, eu vejo a lá importância. estarei. Essa eu vejo que é a importância da igreja, ela permitir esse local e ela perdurar a história. Né? Tem a parte que ela foi infectada, que é a parte ali onde ela se uniu com os reis e tal, e aí começou a manipular, e aí que ela se infectou. Mas ela perdurou na história. Eu reconheço que sem a igreja, dificilmente a gente teria uma religião hoje igual ela existe. Sem querer falar se a religião é boa ou ruim, ela está em prol de um Deus. Então, voltamos ao assunto do tópico 1. Está em prol de Deus? Tudo bem. Ela consegue manter isso, né? Você bate o olho numa cadeia, você sabe que é uma cadeia, o cara tá lá dentro porque foi preso, fez uma coisa errada. Você bate o olho numa igreja, você sabe que é um lugar que tem Deus, que foi construído em prol de Deus, que foi construído para adorar Ele, que é um lugar onde se manifesta o reconhecimento sobre Ele ter vindo para a salvação e Ele vai voltar. Então, esse que é a importância da igreja para mim. Hoje,
eu não sou o cara que vai na igreja toda semana, mas eu gosto de tirar um tempo para ir na igreja, para ir fazer parte desse movimento, cara. Às vezes a gente não concorda com o que é dito, às vezes a gente acha que está desatualizado, às vezes entende que é algo infectado, mas eu reconheço que pelo fato do cara estar lá na frente, velho, o cara tá lá na frente, falando, eu respeito ele e eu admiro, entendeu? O que não presta, o meu ouvido tampa, ou deixa sair. Sim, Mas sim. sempre Você tem sabe aprendizado, filtrar. sempre tem aprendizado. Sempre tem Você aprendizado. sabe. E você tá ali do lado de um banco cheio, com uma galera que tá todo mundo na mesma energia, cara. Sabe o campo de futebol? O campo de futebol tem o holofote, né? Tem o holofote para iluminar Sim. o campo, certo? Se tivesse só o holofote no poste, o campo seria iluminado. Mas bem pouco. Se você coloca 12 holofotes, você ilumina bem mais o campo. Se você coloca Claro. 5 postes com 12 holofotes cada um, olha quanta energia você tem aí, olha quanta luz. Olha qual é a frequência. Então imagina isso numa igreja. Né? Olha quantas pessoas que estão ali emitindo o amor. Olha a energia que tem naquele lugar. Então, para mim, essa é a importância da igreja, cara. Ela mantém vivo ainda e ela tem o papel principal para pelo menos dar a introdução, sabe? Aí vai de você buscar ou não buscar e interpretar. É livre escolha. Você pode ir lá e tirar suas próprias interpretações. Você pode trocar de igreja se você não estiver a favor do que está sendo dito naquela. Você pode ir para a igreja católica, para a igreja evangélica. Você é livre. Você é livre. Você pode Claro, participar do óbvio. movimento. Só que você não pode ir contra quem está indo a favor, né? Do mesmo time. Você pode dar sugestões para melhorar. Se vai ser aceitas ou não, você tem teu limite e a outra pessoa tem o limite dela. Aí cada um segue o seu caminho. Mas eu vejo ela muito importante nesse sentido, cara. Aí agora eu vou entrar naquele assunto que eu gostaria muito de saber de você. Qual foi o momento mais marcante, um testemunho seu de vida, o momento mais marcante até hoje de encontro com Deus? Alguma coisa que aconteceu na sua vida que te marca até hoje, que você fala assim, que é exatamente aquilo que marcou na sua vida, que você vai se lembrar, e aconteceu com os discípulos muitos momentos marcantes, e mesmo assim eles ainda tinham problemas em acreditar, certo? Porque nós somos seres humanos, Eles nós estavam passamos numa por fase isso, de capacitação, né? Eles estavam na fase né? de capacitação ali, aprendendo, né? Entendeu? Depois que Jesus morreu, aí eles já estavam firmão. Eu gostaria de saber qual foi esse momento. Se existiu, Cara, se ainda não existiu. existiu, cara. Pra mim é a sorte. É a sorte que eu tive na vida de ter perdido meu pai. Essa que é a parte da. Aí eu vou respondendo por que eu acho que é uma sorte, cara. Porque eu amadureci muito rápido. Eu Certo. consegui avançar na minha vida de uma forma muito rápida. Eu tive que aprender a lidar com as situações de uma forma que muitas pessoas não têm essa oportunidade. Não têm a oportunidade de passar pelas formas das coisas que eu passei e da forma que eu passei. Eu reconheço que isso me deu maturidade. E essa maturidade me trouxe muitos pontos positivos. Hoje eu tenho tranquilidade e paz com o meu passado e com o meu presente, graças a esse fato, cara. Eu acho que sem esse fato acontecido, sem essa sorte que eu tive, muita coisa estaria faltando na minha vida hoje. Talvez não sei como seria hoje. Acho que não seria tão bom quanto é. Você acha que está Reconheço claro o que foi seu a sorte. propósito? Oi? Você acha que está claro o seu propósito na sua vida? Tá claro. Fala um pouco dele para Porque mim. meu propósito tá claro pela minha trajetória, né? Eu fui pro lado errado, experimentei o que eu queria experimentar, entendi como que era, e aí amadureci muito cedo, e eu tô na idade que eu consigo, você pegar um cara de 50 anos para dar um conselho para um cara de 22, o cara de 22 que tá na cabeça que eu tinha antes ali, vai aceitar, beleza, mas vai chamar o cara de velho, ultrapassado, não sabe o que tá falando. Só que quando você tá falando com o cara que tá na mesma idade que você, vocês estão numa certa idade, vocês têm a mesma frequência, né? A mesma frequência. Então a forma dele ter aceitação do que está falando é muito mais fácil de eu me comunicar com uma pessoa que tem 15, que tem 16, que tem 18, que tem 22, que tem 25, do que o cara que tem 60 anos. Porque o cara que tem 60 anos, ele foi criado no outro tempo, ele passou por outras experiências. Eu acredito muito que a nossa geração, que é a minha geração, ela é uma geração que desiste fácil das coisas, cara. Ela não
não aguenta uma paulada. Aguenta uma, mas na segunda ela desiste e quer trocar de lado, entendeu? Eles não têm constância, eles começam 5 faculdades, eles fazem 6 coisas. Por quê? Porque, ai, não me encontrei. Não me encontrou, caralho. Você que não tem. É, Você que não sustenta teus BO, você quer espanar. Deus espanou o negócio, você quer ir para outro lugar. Você quer buscar algo novo o tempo todo. Você quer o prazer momentâneo. Você quer a satisfação. Você quer aquele rolezinho legal. Você quer aquela diversão que vai acabar agora. Amanhã já não existe mais. E aí você construiu o que para tua vida? Entendeu? Você tem o que de entendi. construído? Você tem que se ligar que o que você essa época que você está vivendo agora é a época que você tem mais energia, é a época que teu corpo está mais forte, é a época que você tem mais disposição. O que vai acontecer lá na frente, meu amigo, não é a mesma coisa que você tem agora. Essa Entendeu? mensagem que você Garotão. está, essa mensagem que você está dizendo agora para mim, você já está disseminando ela de alguma forma? Sim, sim, tô. Conta mais um pouco sobre É, isso. eu trabalho com marketing digital, faço Sim, marketing sim. digital. E eu não, eu uso meu Instagram mais para ligar o que eu ganho de bônus na minha vida com Deus do que para colocar alguém no marketing digital. Entendeu? Eu Uhum. coloco tudo que eu ganho, tudo que acontece comigo, eu trago como que aconteceu isso, né? Como que eu reconheço isso. Tipo assim, ó, se Deus ama todo mundo igual, qual que é a tua diferença? Certo. Ele ama eu e você da mesma forma. Qual que é a Uhum. diferença? Tem diferença? Da A, parte a, dele não tem. a Da diferença parte nossa, está, sim. sim, a diferença está na nossa questão de aceitar ou não. Exato. O quanto que a Ou gente você aceita reconhece ou não. o quanto você reconhece o amor dele na sua vida é o que muda, entendeu? É o que Porque Deus muda, nunca vai te exatamente. abandonar. Você pode recusar Deus durante 30 anos da tua vida, mas que no Vixe, você pode 31º recusar. você aceitar, beleza, ele tá ali com o mesmo amor ainda desde quando Cara, você você pode nasceu. estar no leito de morte. Você pode estar à beira da morte. Você Entendeu? pode ser um ladrão que está sendo crucificado do lado de Jesus. Entendeu? Existe um trabalho, você sabe que existe o trabalho dos capelões, entendeu? Os capelões são pessoas é, que são capacitadas para isso e tem que ter costa forte, que eu digo porque aguenta muita pressão. Eles trabalham em presídios, em casas de repouso e em hospitais com pessoas que estão em fase terminal de vida, entendeu? E essas pessoas, imagina o que elas não veem, né, todos os dias, né? Já dá para imaginar, né? Sim. E elas vão evangelizar lá em loco, entendeu? Pessoas que estão prestes a morrer, É. sabe? E as Tem umas pessoas broncas que é aceitam a difícil, cara. Jesus, Tem umas broncas difíceis. Umas broncas as difíceis. pessoas aceitam Jesus, passaram a vida inteira sem saber quem é Jesus, e antes de morrer, elas aceitam Jesus, são batizadas ali no hospital, entendeu? E dias após ela falece, entendeu? E esse capelão, ele fica com aquilo ali na cabeça. Puxa, eu acabei de conversar com essa pessoa, eu sei disso porque eu acompanho o Ivan, que é um amigo nosso, familiar aqui, tá? Eu acompanho ele em casas de recuperação para adictos. E então ele conta muitas histórias para mim e tal, de presídio. O trabalho dele é mais em presídio e em casas de adictos, né? Mas ele conta histórias também de pessoas que trabalham em hospitais e tal. E, cara, é exatamente isso. A pessoa passa a vida inteira, entendeu? Sem acreditar, sem aceitar, sabe? É Revoltado, difícil. e no momento que ela está à beira da morte, cai a ficha dela, porque ela fala, putz, agora não tem alternativa, ou eu aceito, ou eu não aceito, entendeu? Porque Então, ela não aí tem que mais tá. nada a perder. O negócio é esse. Ela não tem mais nada a perder. Jesus e Deus vão te amar a vida toda, irmão. Vão te amar a vida toda. Se você for o cara que não presta, é aquilo que eu falo. Se você for o cara mais ruim do teu bairro, que rouba, que assassina, que faz um monte de cagada, vai ter escrito assim, ó, Deus é fiel, tatuado aqui, ó, tatuagem de cadeia. Deus é fiel, eu amo Deus. Pô, mano, vai explicar um negócio desse. O cara só faz maldade, tá escrito Deus é fiel, eu amo Deus. Vai explicar. Não cabe a nós explicar, gente.
O negócio na Bíblia lá que quem vai descer fazer o juízo aqui, quem vai pesar ali os negócios, não é nós, é Jesus e os anjos. Deus e os Sim. anjos, deixa para eles. Faça a tua parte. Você não tem que ficar julgando se o cara fez mal, se o cara não presta. Se afasta, isola, tenta evitar que outras pessoas se prejudiquem com aquilo. Mas, Sim, claro. irmão, segue a tua vida reconhecendo o quanto Deus é bom. Se você quer realmente ajudar, quer realmente combater aquilo, pede para ele colocar no teu coração isso, que ele vai dar a solução. Ele Sim, dá a solução para lógico. tudo. Eu queria fazer um Ele te dá o seu podcast processo. para falar de Cristo. Só que eu sabia que eu não ia ter braço, porque eu tenho minha empresa e tem muita coisa para tocar. Você está E uma envolvido semana com muita depois, coisa. você criou o grupo lá e me convidou. Eu falei, pô, que é isso, Olha velho? aí, Deus é muito top, Deus é top pra caramba. Olha o que ele fez. né? E é o tempo todo assim, cara. Eu nunca viajei, igual eu tô viajando agora, eu nunca tinha andado de avião. Tô andando de avião. São coisas simples para muitas pessoas, mas para mim é novidade. E eu reconheço que isso é porque Deus está trabalhando na minha vida. Eu quero ter uma Porsche na garagem, eu quero ter uma mansão, eu quero ter um Rolex no pulso, eu quero ter muita coisa, gente. Eu não sou um cristão que quer andar de shorts e chinelo. Mas isso significa que eu sou uma pessoa podre, que eu sou uma pessoa ruim, que eu sou uma pessoa pegada aos bens materiais? Não, velho. De Minha forma Porsche, ela, onde eu alguma. tiver que andar, eu não vou ficar ilustrando ela, falando que é meu filho, porque ela não é uma pessoa. Só que é uma Lógico. condição, velho. Se Deus dá a condição, é aquele negócio. Como que você vai ser um cara que vai falar sobre prosperidade a vida toda se você anda de Uno? Não nada contra quem anda de Uno, mas, pô, como é que você vai chegar pro empresário que tá em fase de querer aceitar, vai bater com o cara de prosperidade? Sendo que você tá ali e não tem os resultados que você quer. Começa sem ter os profetas, né? Tem uma passagem da Bíblia que fala que o profeta, acho que uma coisa com consolação do profeta, alguma coisa assim. Ele fala para Deus: Deus, como que eu vou falar sobre tal assunto sendo que eu sou uma fonte que não jorra? Ou seja, como que eu vou falar sobre água se eu sou uma fonte que não jorra água? Como assim? Me explica aí. Não tem sentido. Como é que você quer que eu fale do negócio que eu não tenho? E aí Deus responde, né? Que você tem que aprender alguma coisinha ali, que você vai entender que vai transformar em prata e ouro, que as coisas vão vir. E aí você lembra que a gente falou ali, primeiro você dá o passo, depois Deus dá o chão. Então vai, velho. Se tá no coração, vai. Passa as vergonhas que você quer passar, passa as humilhações que você tem que passar, porque, cara, é tudo uma fase probatória. A recompensa vem, ela é muito gratificante, você não tem noção do quanto que ela vai vir, porque é Deus que vai preparar para você, só joga no braço dele e faz o que ele manda. Às vezes ele manda você fazer um negócio meio ridículo, que você não entende, Sim, você não compreendo. entende. Sim, Tipo sim. numa multidão, você está na multidão ali, ele fala assim no teu coração, tem 3 vozes. Eu vou explicar como que se faz para ouvir as vozes de Deus. Mas ele fala Fala no aí. teu coração, levanta. Aí você olha para a galera assim, todo mundo sentado, não tem sentido nenhum. Você levanta. Por que eu vou levantar? Ninguém pediu para levantar. Aí você levanta. Aí acontece uma coisa que o cara que estava lá palestrando fala de você, e aí reconhece, aí você se conecta com esse cara, aí você vai para casa desse cara, aí você cria um network, aí você acessa lugares que se você não tivesse feito a coisa ridícula que era levantar, não teria acontecido. Então, você tem que aprender a ouvir as coisas que ele pede, porque às vezes são coisas muito toscas e simples que vão mudar a tua vida, só que você não tem capacidade de reconhecer o quanto isso é transformador, mas ele sabe. Ouça Jesus, deixa ele falar, faz o que ele pede. Mano, tem uma época, mano, pra você ter ideia, tem uma época que vinha na minha cabeça, olha que louco. Eu tinha que pegar minha Bíblia e andar com ela na rua, porque eu tinha vergonha de falar de Deus. Aí eu falei, tem vergonha? Então agora você vai pegar a Bíblia e vai com ela na rua. Eu botava a Bíblia na mão e eu sempre saía caminhar, caminhava com ela, não andava esbanjando, sabe? Eu andava com ela. Às vezes falava assim, ó, senta na calçada e lê. Mano, eu sentava na calçada e lia, velho. Eu tava nem aí. Porque eu precisava disso para poder estar aqui hoje falando com você, entendeu? Senão não ia acontecer isso. Não ia acontecer, era necessário. Eu E hoje precisei você passar por falou isso. coisas que você nunca tinha falado em público, né? Exato, exato. E foi o que a gente acordou, cara. Eu não ia controlar minha boca, não. Mais bloqueios que foram desbloqueados hoje. Exato.
E Deus fala com a gente, são três vozes que a gente escuta, em resumo, né? Uma é a voz que a gente vai falar, que vai falar na nossa cabeça sobre coisas que vão ser bom para mim, bom para minha família, bom para meus amigos, para as pessoas que estão próximas a mim. Então Vamos lá. são palavras e coisas que vêm na sua cabeça para ajudar você e as pessoas que estão ao seu redor. Essa é a voz da tua cabeça, não é a voz de Deus. A segunda Sim. voz é aquela do julgamento. Ah, você não vai dar certo, você vai fracassar, você vai passar vergonha, nem tenta, fica em casa, deixa para amanhã. Não, eu não vou fazer agora. Uhum. Essa é a voz do diabo e dos vizinhos, que você tem medo que vão te julgar, algumas pessoas que vão tirar pedra, os perseguidores. Então, essa Sim. voz não é de Deus também. Agora, aquela terceira voz, que é suave, mas ela parece um pouco com as outras, que ela não fala para você, ela fala de você para fazer uma coisa para o próximo. Então, ela não tá falando para você fazer só para tua família ou para teus amigos. Às vezes ela fala assim, cara, tem alguém tirando uma foto ali, ó. Vai lá e pede se essa pessoa quer que você tire a foto para ela não ter que ficar tirando selfie com a família. Ela vai lá e faz uma foto bonita. Isso é Deus, cara. Isso é coisa simples, gente, mas é Deus. E aí isso se aplica para diversas formas. Quando a voz que está do teu interior tá falando sobre algo que é para o próximo, que é para ajudar um terceiro, tenha certeza que essa voz aí é Deus pedindo para você ser a Não, ferramenta dele. não sei se já aconteceu contigo, mas comigo várias vezes, tá? Acontece direto e em muitos momentos estranhos. e às vezes dá vergonha, mas eu tenho que fazer, né? Não posso, não posso fazer nada. É Vai assim, ó. fazer o quê, né? Ó, vai lá agora, você vai lá agora, ali, ó. Você vai ali, você vai conversar com a pessoa e você vai orar por ela, assim, assim, assado, tá? Mas peraí, é sério? É pra eu ir Pra mesmo? quê? Mano, Que não, doideira por é essa? favor. Não, não faz eu passar Não, essa vergonha, assim, por favor. eu faço uma oraçãozinha quieta aqui, ó. Faço duas pra É, mim aqui, ó. Faço pro mundo é, todo. vai, por favor, não faz. Vai lá agora. É agora, não é daqui a pouco. Manja, vai lá agora, não é daqui a pouco, Felipe, vai lá agora. Aí eu vou. E eu sou bem recebido, e eu oro, e a pessoa chega até a chorar, Ela precisava, velho. Ela precisava. entendeu? Ninguém anda na rua aí falando que quer oração. Ninguém anda na rua falando dos problemas. Todo mundo anda calado, velho. Não. O depressivo ele anda calado. O depressivo ele anda calado. É, você tem que permitir que Deus trabalhe através de você. E às vezes são coisas que você tem vergonha de fazer. Mas você não pode ter vergonha de Deus, não, irmão. Você tem que deixar, porque a recompensa é boa, ele quer teu bem. O sétimo dia, né? Que não foi seis, mas aí teve o sétimo, que é o dia do desfrute. Então foram 6 dias ali para criar tudo, e o sétimo ele descansou. Ele já tinha Exatamente. criado o homem, então ele criou, acho que o homem no quinto. Pô, é para você descansar, aproveita, desfruta a vida. A galera fica muito pilhada, velho, com querer trabalhar para ter a casa própria, essas coisas. É legal ter uma casa própria, eu quero que você tenha uma casa própria. Mas deixa Deus trabalhar para você ver o quão rápido vem isso. É tipo aqueles caras que estão com o fiel que tem uma conta de água e luz e para pagar, e amanhã vence. E aí o cara só fica na oração hoje e amanhã, 1 hora antes de pagar, aparece o dinheiro. É Deus, velho. Não, Deus, ixi, deixa acontece Deus. direto. Faz o pedido antes de ter necessidade. Faz o pedido e ora para ele quando você tá bem, quando você tá ruim, quando você não tem nada, quando você tem tudo. Faz isso o tempo todo para você ver o que acontece. Hoje, eu não tô milionário, mas eu quero ser milionário. Até hoje de meio-dia, meu objetivo era ser milionário antes dos 25. Depois do meio-dia ali, eu assumi um comprometimento público com a galera do meu Instagram que se eu não bater 1 milhão em faturamento bruto até o final do ano, tenho aí 5 meses, eu vou fazer um Pix de 10 mil quando eu bater 1 milhão, porque eu sei que eu vou bater, é inevitável. E aí eu tô falando de dinheiro, tô falando de dinheiro, tô falando de ganhar dinheiro. E aí, o que tem de errado? Por quê? Porque, cara, a forma que eu quero fazer o dinheiro é uma forma boa. Eu não tô. É lógico, as coisas são lógicas. Salomão era um cara rico e Deus não castigava ele. Castigou. A Mas partir não. do momento que o seu coração estiver mirado no dinheiro, é aí que está o erro.
Se o seu coração não tiver focado nisso, entendeu? Se o seu coração estiver mirado na grande obra de Deus, você pode ter certeza que você vai ter a provisão de tudo. Agora tem um detalhe muito importante que eu ia te falar. Se não for para você ter esse milhão, porque tem muitas situações em que esse muito dinheiro vai te fazer mal. E Deus não quer o seu mal, entendeu? Porque ele sabe que se você tiver muita grana, você vai acabar fazendo merda, você vai mas desviar, entendeu? No meu situação. Caso, sim, no meu caso, tenho plena certeza que é para ter, porque eu já passei da fase que eu não era para ter, que eu queria e eu não devia, entendeu? Se eu tivesse pegado esse dinheiro quando eu entrei no mercado digital, hoje eu seria um arrogante que não daria atenção para as pessoas, sabe? Porque o dinheiro veio fácil. Eu ia falar que é muito fácil, não faz dinheiro que não quer. Você tem um monte de coach falando assim, né, cara? Eu ia ser arrogante. Se eu tivesse ganhado dinheiro na época que eu comecei, eu ia ser arrogante. Cara, eu quebrei, eu passei por muita dificuldade financeira, eu passei por tudo, e hoje eu sei que eu tô preparado, cara. Eu tô preparado para ganhar o dinheiro, porque eu sei que o dinheiro não vai levar meu coração. Eu sei que o dinheiro não está aqui como eu não. O primeiro, você nunca tem o dinheiro, né? Você está com o dinheiro, porque o dinheiro é o tempo todo impresso e ele está sempre girando. Então, se você comprar um carro, esse dinheiro já não é mais teu, você deu o dinheiro para outra pessoa, ele troca do carro. Então, o dinheiro está sempre girando. O dinheiro nunca é você, o dinheiro está com você. Você pode estar rico hoje, mas você não é rico. Você está. Amanhã você pode estar milionário ou você pode estar pobre, mas nunca pode estar sem Deus, porque Deus é você. E é isso que você não pode perder. Ele está no teu coração. Então, quando isso entrou na minha cabeça, foi que terminou de girar a chave, que daí terminei de aceitar Jesus. Foi a época que eu terminei de aceitar Jesus, foi aí. Dá para dizer que foi há 1 ano e meio atrás. Foi 2020 e meio, por ali. Sua verdadeira conversão. Aí eu falei, não, pode confiar, o homem é brabo, vou assumir essa bandeira, eu reconheço, eu sei o que ele fez pela minha vida, eu reconheço a sorte que eu tive de poder amadurecer antes, de passar pelas coisas que eu passei, reconheço o quanto eu aprendi, reconheço que se eu for pegar uma pessoa hoje da minha idade, a grande maioria delas não teve a sorte que eu tive de amadurecer rápido, reconheço que a grande maioria da minha idade hoje não tem a visão que eu tenho. Tá se achando? De certa forma, tô. Tudo bem, eu perdi o meu pai, eu vou me vitimizar por isso? Ai, eu perdi meu pai. Não, velho, você tem que, você tem que aprender a lidar com o jogo, né? Tem que lidar com o jogo. Igual aqueles pebolim que você conhece, aqueles pebolim, mas cada cidade chama de um jeito. É um monte de jogador de futebol, aqui é assim uma também. bolinha no meio, e ele gira. É tipo a Cali, você tem que saber a hora que você vai girar para chutar aqui. Se você bobear, você vai ficar só levando o gol. Você não pode ser vítima. Não pode ser vítima. Bacana. Olha, e tem uma coisa conversa... lá que é bem legal. Pode falar. Que é sobre ser arrogante e orgulhoso, né? Tá na Bíblia. 2 coisas que te tiram o teu coração de Deus, é você ser arrogante e ser orgulhoso. Então, se você fez alguma coisa, você não fez, aquela coisa aconteceu. Se você se quebrou, você não tá, aquilo aconteceu. O orgulho, ele serve pro bom e pro ruim. Você tem que considerar isso. Quando ele ajuda uma pessoa, ou quando você, Felipe, ou quando eu, Marcelo, ajudar uma pessoa, não dá para bater no peito e falar assim, eu ajudei. Não dá para bater no peito, porque quem se ajudou foi a própria pessoa. Você só passou a informação para ela, mas quem faz a transformação, igual o capelão que você falou, é o cara? Sim, capelão. O capelão não é ele que bate no peito e sai falando assim, eu salvo os caras no final. Eu salvo os caras mais brutos. Não, é os caras que se salvam. Ele é só uma ferramenta. Então, pra isso você serve ter ideia. Você tá... Igual quando o cara. Pode falar. A profissão de capelão, que hoje você pode ter até carteira assinada para ser capelão, tá? Pela justiça. Para você poder entrar nos presídios, você tem que ser CLT, tá? Para você tem que ser um capelão CLT, tá bom? Ordenado. E então, você tem que... É organizado o negócio. É organizado. Você não pode entrar no presídio entendeu?
de qualquer jeito para falar qualquer abobrinha lá pros caras, entendeu? Exato. Manja, E é uma assim, coisa... da mesma forma E que você aí, salva alguém... só para concluir, então, Sim, a maioria, não, eu não posso dizer com certeza 100%, mas grande parte deles fazem esse trabalho por amor, porque eles estão nos piores, cara, nos piores lugares que, que existe, cara. E eles lidam com as piores tipos de pessoas, pessoas que estão em momentos assim de revolta, momentos que não estão cagando e andando porque você está falando, sabe? E o cara tá ali, ó. O cara tá ali pregando a palavra, pregando o evangelho, entendeu? E tem nego fazendo assim, ó. O que esse cara tá falando pra mim? Tipo, cara é louco, o cara que acabou de entrar numa clínica de recuperação, por exemplo, quando ele começa a participar das primeiras reuniões de oração, as primeiras pregações, tipo, tem cara que faz assim, ó. Vou tirar o fone aqui rapidinho. Tem cara que faz assim, ó. Tipo, não quero te ouvir. Ele faz assim, entendeu? Fecha o olho, tampa o ouvido e não tô nem aí, tá ligado? Tipo, sai fora da sala, sabe? Manja, acontece muito isso. Enfim, conversa tá boa, papo tá legal. Queria encerrar contigo fazendo uma oração. Você poderia orar pra gente, cara? Deu uma travadinha aí. Alô? Sua voz voltou, a Voltou. imagem não. Voltou. A Voltou. internet tinha caído. O papo tá legal. Foi muito Voltou. bom falar contigo. Foi muito bom falar contigo. Gostaria que você encerrasse com uma oração aí, cara. Vamos lá. Legal. Cara, antes só de encerrar, só para Você fechar aquela quer? parte ali Pode fechar. do arrogante e do orgulhoso, Sim. tem que entender que serve para as duas fases. Voltou. Aí. Tamo de volta. Agora voltou. Tamo de Tamo de volta. volta. Aí se troquei a rede aqui, ficou bom. Bom. Só pra Legal. gente fechar a parte do orgulhoso e do arrogante, cara, você Sim, tem que fecha entender que aí. serve para as duas faces, né? Assim como você não pode bater no peito e falar assim, eu salvei uma vida, você não tem que assumir a bronca do cara que não foi salvo. É as duas Claro. faces, entendeu? Às vezes as pessoas têm o orgulho de bater que fez algo bom e a vergonha de falar que não conseguiu fazer ou que passou de algo ruim. Então o orgulho ele tem os dois lados. Você tem que saber filtrar e não passar em nenhum. Você deixa as coisas rolar cada um do seu lado. Se alguém se salvou, parabéns para ela. Ela se salvou. Se alguém não conseguiu se salvar, pô, infelizmente ela não conseguiu se salvar. Você nunca pode subir a bronca dos outros. Você tem que sempre ser uma ferramenta que está operando e entender que a única pessoa que você tem 100% de controle é você mesmo. Os outros, se você ajudar e a pessoa melhorar, não é crédito teu, é crédito dela. O inverso é a mesma coisa. Ela não pode vir depois É, cobrar de você alguma coisa. é uma coisa que eu falo no meu livro, é o auto-perdão. Você tem que aprender a se perdoar e entender que as suas escolhas que te levaram a fazer isso não foram as escolhas dos outros. Né? Exato. É a responsabilidade, né? É ser responsável, 100% responsável pelo que eu faço. Tudo que acontece comigo, a Exatamente. culpa é minha. Cara, vamos lá então, vamos para a nossa oração. Vamos. Quero agradecer pela participação, acho que falou bastante. Eu sou um cara que veio da Eu que agradeço. comunicação, eu gosto de conversar, ainda mais no assunto Ah, gostoso. iremos marcar mais, com certeza. Mais entrevistas, óbvio. Não temos muito a conversar ainda.
É infinito essa conversa, é boa. É boa, é boa, é boa. Se pudesse, a gente ficasse aqui a noite inteira, né, cara? Cara, obrigado por ceder esse espaço. Eu que agradeço. Meu coração tá feliz Meu também. em poder vir e falar isso, deixar registrado isso publicamente, a importância que Deus teve na minha vida. Reconheço que tudo que eu tenho hoje foi graças a Ele. Reconheço que tudo que eu passei foi com a permissão dele. E peço para que Ele nunca deixe eu escolher alguma coisa que distancie meu coração dele. Que apesar de eu ter essa ambição, porque ambição não é ganância, ambição é algo bom, sempre tem que ser ambicioso para querer mais. Essa ambição ela continue fervendo dentro de mim, mas ela nunca me leve para ganância e nunca deixe o dinheiro ou qualquer coisa que eu peço na minha vida me distanciar dele, que tudo que ele colocar dentro da minha vida que seja uma munição para que eu possa continuar mostrando o quanto ele é fantástico, o quanto que ele ajuda as pessoas e que eu nunca coloque nada acima dele, porque nada existe acima dele. Ele é o Criador, ele é o cara, ele é Deus. E é isso, né? Vamos fechar a nossa oração. Se quiser deixar uma mensagem aí para a galera. Galera, muito obrigado por participar. Eu agradeço muito a você, Marcelo, por ser tão vivo e tão vívido com suas histórias, com a sua história de vida. Eu agradeço muito por você ter aberto o seu coração hoje, ter contado coisas que você nunca tinha contado para ninguém. Isso é maravilhoso quando você se abre de verdade, né? As pessoas que assistiram e que irão assistir, elas vão se conectar demais com o que você falou e com o que eu falei também. E eu creio que o movimento só está começando. Top. Obrigado. Obrigado por ser esse espaço e que o próximo tenha aí a mesma sensação que, cara, vem aqui, participe, mano, porque esse negócio aqui é o que ele tá fazendo, é Jesus Quest, né? A procura de Jesus. E quando você permite falar, em busca de Jesus, quando você permite falar isso e expor, tenho certeza que você ajuda uma pessoa na ponta, se você ajudar você já fez uma transformação. Sim, lógico. Um é maior que zero e para você também vai ser bom. Vamos lá, então, para a nossa oração? Claro. A ti damos graças a Deus porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Amém. Agradecemos pela sua glória, agradecemos pela sua bondade e reconhecemos que tudo que acontece em nossas vidas é bom, porque o Senhor é bom e o tempo todo o Senhor nos ajuda. Basta a gente abrir nossos olhos para reconhecer o seu amor em cada detalhe, em cada dificuldade, em cada aprendizado que a gente passa nos nossos dias, porque tudo que acontece em nós é para o bem. Se nós não aprendemos a lidar com as dificuldades, a gente não vai saborear o prazer da bondade, Senhor Deus. Obrigado por tudo que o Senhor nos proporciona, obrigado por cada dia de vida que o Senhor nos dá. Nós reconhecemos quem nós somos hoje, agradecemos a nossa história, agradecemos o nosso passado e estamos dispostos sempre a evoluir e que no futuro a gente possa ser muito maior do que a gente é hoje, mas que esse nosso crescimento seja sempre ao seu lado. Nunca nos permita deixar que o nosso coração se afaste de ti, meu Pai. Obrigado pelo dom da vida, obrigado pela salvação e nós te amamos. Amém? Amém. Show de bola. Valeu, meu querido. Tchau, Até mais, turma. Até mais, turma.